e seguimos firmes e fortes no propósito, no projeto que Deus entregou na minha e na sua mão. Porque não é só para mim, é para mim e para você. E todos aqueles que esse vídeo chega para entrar nesse propósito de oração, de jejum, pela sua família, pela sua casa. Por isso eu já te peço, compartilha este vídeo, compartilha todos os vídeos desta campanha de oração, porque certamente vidas serão abençoadas para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. No livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 27, nos diz assim, olha, e disse, se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Essa foi uma resposta do rei Joram para uma nação que estava passando fome, que estava passando pela pior crise daquela época em Samaria, aonde uma cabeça de jegue era vendido por muito dinheiro. O esterco de pombo era vendido, aonde a situação de fome era terrível, como nunca se ouviu na terra. E a nação começou ali a clamar, a buscar ao rei socorro, que o rei o ajudasse, que o rei mandasse comida, que o rei fizesse alguma coisa. Mas a resposta do rei foi exatamente essa. Ele respondeu, se o Senhor não acode, se Deus não acode, se Deus não faz, se Deus não entrar com a solução, com a providência, homem nenhum vai entrar. Por isso, queridos, nós devemos, cada dia mais e mais, buscar a face do Senhor, a nossa confiança nele. Não acreditar, não confiar no socorro do homem, porque o homem não tem socorro para nos dar. Mas o socorro vem do Senhor que fez todas as coisas. Mediante aquela situação caótica que estava acontecendo em Samaria, o rei ele entrou em desespero. O rei ele ficou sem saber o que fazer. E aí o que ele faz? Ele manda buscar Eliseu. Ele manda ir pedir ajuda a Eliseu, porque Eliseu ele era o profeta. Eliseu era o homem que não temia a nada, somente a Deus. E ele falava o que ele tinha que falar, ele agia como ele tinha que agir, ele dizia o que ele tinha que dizer. Mas Eliseu nunca disse nada dele mesmo. Sempre o que Eliseu falava era de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe impulsionava, lhe concedia. Quando nós nos colocamos nessa dispensação de ouvir a voz do Senhor, de cumprir a palavra dele, de ouvir a voz dele, certamente Deus vai nos dar a sabedoria para usar a palavra certa para mudar circunstâncias. Aquela circunstância era caótica, era terrível. Mas quando chegou até Eliseu, a situação que se encontrava, Eliseu, ele profetiza. Quando ele ouve, ele diz aqui no capítulo 7, no versículo 1. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Observe, quando chega diante de Eliseu a situação, Eliseu já vai abrindo a boca para profetizar, para declarar bênção, para declarar vitória, para declarar que a escassez acabou, que a fome passou e que haverá farinha, haverá mantimento, haverá o suprir para aquele povo. E aquela situação iria mudar, porque quando nós apresentamos, quando nós colocamos diante de Deus as circunstâncias que vivemos, Deus ele vai trabalhar ao nosso favor. Ainda que tenha muitos que duvidem, porque o chefe do exército que levou aquela palavra do rei para Eliseu duvidou. Duvidou que Deus, nem que o céu se abrisse
para descer comida, isso seria possível. Mas Eliseu respondeu para ele e disse: vai acontecer, porém você não vai ver. Você não vai ver, porque quando nós duvidamos no nosso coração, daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus vai fazer, a gente vai ver o nosso vizinho conquistar, a gente vai ver as pessoas que creram viver o milagre, mas quem não creio não vai viver. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Deus mandou uma zoada, um tropelo para o arraial daquele povo que estava sitiando Israel. E aqueles soldados saíram tudo correndo, saíram todos embora e deixaram as suas tendas, deixaram o arraial com muita comida, com muito ouro, com muitas coisas. E ali veio a provisão para Samaria. Veio a provisão. E o povo comeu, e o povo se saciou, e acabou a fome, porque veio o suprir da alimentação para aquele lugar. Quantas vezes na sua vida, quantas vezes nós nos encontramos em situações caóticas, parecendo que é o fim, parecendo que acabou, parecendo que nós vamos sucumbir junto com aquela situação. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, apresentamos a Ele as nossas causas, o Senhor ouve dos céus, Ele abre as janelas, Ele desce a bênção transbordante, recalcada, sacudida sem medida. E Ele faz com que aquilo que estava deserto se torne manancial. Aquilo que parecia que era uma morte de fome, houve abundância de alimentação, houve abundância de tudo que aquele povo precisava. Deus não mudou. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Deus que socorreu Samaria. É o Deus que socorre o Brasil. Deus que socorreu aquelas mulheres que foram clamar e pedir ajuda ao rei, porque sua família estava morrendo de fome, ao ponto de quererem dividir seus próprios filhos umas com as outras, por conta da situação que estava caótica. Esse Deus ouviu o clamor desse povo. Esse Deus mandou profeta profetizar. E dentro da profecia do profeta, a coisa aconteceu. E eu quero me colocar nesta hora como profeta de Deus em sua vida, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, para a igreja de Deus na terra, para o nosso país, o nosso Brasil. Eu quero declarar: assim diz o Senhor, haverá libertação para o povo brasileiro, haverá transformação para o povo brasileiro, haverá o suprir do alimento para toda a sua casa, a sua vida, a sua família. Haverá oração, haverá um avivamento nas igrejas, haverá um avivamento nas igrejas, o espírito de vida entrará em cada pastor, em cada ovelha, em cada presbítero, em cada um que faz a obra do Senhor. O Espírito de Deus entrará com poder e justiça e avivará essa obra que precisa ser avivada em jejum e em oração, para poder clamarmos o socorro de Deus. Porque o socorro só vem dele. Não vem de rei, não vem de homens, mas vem do Senhor. E eu profetizo, meu irmão, eu profetizo, minha irmã, na tua casa, você que está nesse jejum, você que está seguindo estas orações, eu profetizo a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai ver a abundância chegar sobre o teu lar e você vai viver aquilo que Deus preparou para você. Quando Eliseu profetizou, quem duvidou não viu, mas quem creu viu o milagre. E eu te pergunto, você está crendo no poder de Deus através desta campanha de jejum e oração desses 40 dias? Ou você está duvidando? Se você está duvidando, você vai ver, mas não vai desfrutar. Mas se você está confiando e está orando e jejuando pela tua casa, pela tua família, pela tua nação, você verá
o milagre que Deus irá fazer. Deus, que o Senhor tome cada lar, que o Senhor traga a provisão, que o Senhor traga a tua bênção, que o Senhor traga fortalecimento, revestimento de poder, de unção, de provisão para tudo aquilo que os teus filhos precisam, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe o Brasil.